saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria, satisfação. Hoje pela manhã nós estávamos na oração aqui. E eu estava falando com os irmãos que nós somos privilegiados, irmãos. Porque num dia de domingo, onde estamos de férias, né? Muitos estão de férias, jovens, adolescentes, crianças estão de férias. Um sol maravilhoso, né? Sol gostoso. A gente poderia ir por uma praia, poderíamos ir por uma piscina, né? Comer um churrasco, né? Mas estamos aqui na escola dominical. Irmãos, somos privilegiados, irmãos. Sabe por que nós somos privilegiados? Vocês já pararam para imaginar quantas pessoas nesta manhã não acordaram? Quantas pessoas nesta manhã receberam notícia de que o seu filho morreu, de que sua mãe, o seu pai, o seu ente querido? Quantos nesta manhã estão lá no hospital e nós estamos aqui na casa do Senhor? Então, irmãos, é um motivo, é um privilégio nós estarmos aqui na casa de Deus. E falando na casa de Deus, né, a gente começa a falar sobre irmãos. E quando a gente fala sobre irmãos, nós falamos sobre amigos. E esta semana, como os irmãos já sabem, no domingo passado, a minha esposa veio aqui e falou sobre o problema dela. Para quem não sabe, a minha esposa foi cometida novamente de câncer. Após 10 anos de tratamento, ela voltou a ter o câncer no seu seio direito. Mas ela no momento assim, eu vi que ela não ficou preocupada como ficou há 10 anos atrás, porque ela tem confiado no Senhor. E nós também temos depositado a nossa confiança em Deus. Mas o que me chamou a atenção nisso, irmãos, foi a parte em que ela, após ter anunciado, ter falado na igreja, o nosso pastor ficou até surpreso e até encorajou, né? Falou com ela. E logo após o culto, várias pessoas vieram falar conosco. E desses assim, nós temos alguns que são amigos, né? Em que temos uma particularidade maior. E eu comecei a pensar durante a semana nessa situação sobre a amizade. Porque hoje, irmãos, nós estamos numa situação em que cada um vive por conta própria. Vive individualmente, né? Não quer saber do problema do outro, não quer saber da dificuldade do outro, né? Se vê a irmã careca, vai dizer até que ela está em pecado, né? Mas os amigos vieram a mim, vieram a minha esposa e deram palavras de força, de ânimo, e aquilo me despertou numa pequena palavra que diz a bênção de ter amigos, né? E aqui diz o seguinte: amigos são valiosos. Uma das maiores bênçãos que um homem pode ter é a amizade, irmãos. Vou dizer por que uma amizade vale muito a pena, né? Amigos às vezes podem estar mais perto uns dos outros do que aqueles a quem eles estão relacionados por laço de sangue, família. Às vezes nós temos um amigo mais chegado do que um irmão, né? E o texto, né, eu pedi à igreja que, com a permissão do nosso pastor, que ficasse de pé, para que nós lêssemos um pequeno texto, que está em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, do 5, 6 e 7. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 5, 6 e 7. Só acompanhar, irmãos. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos?
Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, e que nesta manhã, Senhor, tu possa tocar em nossos corações, para que venhamos a entendê-la, Senhor, e praticá-la. Nós te agradecemos no teu nome. Amém. A igreja pode se sentar? E o que me tocou nessa palavra foi o seguinte: Josafá tinha feito uma aliança com Acabe, e após ter feito uma aliança com Acabe morre. Aí Josafá começa depois a ter um problema com os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e eles vieram visitar Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Zaazon Tamar, que é de Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, não foi somente o que Josafá orou, mas quando ele falou sobre Abraão, sobre a amizade que Deus tinha com Abraão. Irmãos, olha só o poder de uma amizade, irmãos. Olha o poder da amizade entre Abraão e Deus. Josafá ora a Deus. Olha o que Deus faz com todo o povo. Aí está aqui, lá no versículo. Eu tenho um problema aqui, irmãos, que o óculos é para longe, mas para perto é um problema sério. Aí de vez em quando eu tenho que tirar ele, E diz aqui, versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os teus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Por causa da amizade que Abraão tinha com Deus, ele pelejou contra Josafá, ou pelejou a favor de Josafá. E um outro fato interessante, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 24, nós estamos estudando, nesse trimestre, sobre uma jornada de fé, e diz o seguinte, só para acompanhar Êxodo 2, 24: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Olha, irmãos, o valor de uma amizade. Deus se lembrou das orações, das súplicas, dos gemidos do povo de Israel que estava preso lá no Egito, e por causa da amizade que Deus tinha com Abraão, Deus liberta o povo. Irmãos, isso é de grande importância para nós, termos a amizade, termos amigos. Existem amigos mais chegados que um irmão, mas o valor da amizade, irmãos. Isso para mim, eu tenho em particular, eu tenho um cuidado, uma preocupação muito grande em ter amigos. Porque, irmãos, se nós não temos amigos, irmãos, na hora da adversidade, com quem vamos contar? Se nós tivermos um filho só, e esse filho não tiver um irmão, e perder os seus pais, com quem ele vai contar? Então, irmãos, vamos valorizar os nossos amigos. Vamos valorizar as nossas amizades. Porque mais tarde lá, quando a gente estiver velhinho, vai ter uma pessoa para te ajudar, para amparar você na hora da adversidade, na hora da angústia. Nós estamos passando por um processo lá em casa. Imagina, irmão, se eu não tivesse amigos. Eu estava trabalhando e minha esposa recebeu a notícia e 2 amigos estavam do lado dela no dia que ela recebeu a notícia. Eu só cheguei em casa às 8 horas da noite. Mas tinham 2 amigos lá perto de Kátia. Se não tivesse, ela estaria totalmente desamparada.
né? E fora as ligações. Eu estou dando um exemplo porque isso aconteceu comigo esta semana, né? E diz o seguinte, aqui eu coloquei o seguinte, escolhendo amigos. É muito importante, irmãos, nós escolhemos amigos também. Tá? Porque tem amigos que são amigos somente na hora que você tem uma situação, uma condição, ou então quando tem algum favorecimento para ele, né? E aqui eu coloquei algumas considerações. Devemos buscar amigos genuínos, amigos verdadeiros, em vez de bons tempos amigos. Aí Provérbios 19:4 diz o seguinte: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa, né? Quando a gente tem dinheiro, quando tem uma situação financeira boa, aí várias pessoas chegam, que se dizem amigos, chegam, né, ao nosso lado, mas quando a dificuldade bate a nossa porta, aonde estão os amigos? Então nós temos também que nos preocuparmos, irmãos, de escolhermos amigos, né? Aquele que realmente vai estar ao nosso lado na hora da dificuldade. É muito fácil estar na hora da alegria, né? Do sorriso, do momento em que você está alegre, numa festa, num churrasco, seja lá o que for. E na hora da adversidade, cadê esse amigo? Aonde está ele? Né? E o segundo é o seguinte, devemos estar cientes que os nossos amigos têm influência sobre nós. Tem amigos que têm influência sobre nós. Provérbios 13:20 diz o seguinte: anda com os sábios e sereis sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Irmãos, tem amigo, né, que só sabe te jogar para trás. Tu vai fazer um concurso, cara, tu estudando em colégio público, cara, não dá não, cara. Para você não dá não, né? Aquele emprego, aquele trabalho lá que para muitos é difícil, cara, não vai não, cara. Você não tem qualificação nenhuma, você não tem condição nenhuma de alcançar aquele trabalho. Irmãos, eu digo para vocês, como é bom ter amigo. E eu tenho meu irmão como meu amigo. Por que eu falo isso? Porque se hoje eu estou onde eu estou, aquele cara ali confiou em mim. Ele acreditou no que eu poderia mostrar. Irmãos, de coração, não tinha qualificação nenhuma para estar onde eu estou hoje. Todos sabem, a maioria sabe que eu sou motorista de ônibus, né? Não tira esse título, mas hoje não estou como motorista de ônibus, né? Mas eu não tinha qualificação nenhuma, mas ele acreditou ali em mim. E o amigo dele, que não é amigo nosso, né? Não é amigo nosso, mas acreditaram, mas por causa da palavra de um amigo. Por causa da palavra de um amigo, ele me colocou lá naquele lugar. E graças a Deus também fiz honrar a palavra dele, né? Fiz honrar a palavra dele. Então eu louvo a Deus, porque é o valor da amizade, irmãos. Mas, se você andar com sábios, você vai ser sábio. Mas se tu andar com tolos, irmãos, vai se estrepar, como diz o Ciro, né? Vai se arrebentar todinho. E aqui diz o seguinte, no terceiro tópico diz, devemos buscar amigos que nos fará pessoas melhores. Complemento, né? Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Eu não entendi isso aqui. Fiquei querendo entender. Depois eu buscando aqui na Bíblia o seguinte, olha, a expressão relaciona-se com a personalidade. As pessoas se afiam mutuamente, trocando informações, debatendo questões do momento e avaliando ideias entre si. Outras pessoas podem contribuir com novas perspectivas e pontos fortes à consideração de um assunto, ou seja, bater papo, conversar, ver o que a gente pode dialogar, ver o que a gente pode se ajudar. Mas tem um detalhe. Quando fala aqui ferro com ferro, né? A gente aqui, ó, a lâmina, quando ela vai ser afiada, né? Ela passa por um afiador de aço e sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Sai faísca. Não sai faísca? Às vezes a amizade sai faísca também, irmãos. Às vezes a amizade sai faísca. Mas o amigo que é amigo vai entender.
Foi isso que Provérbios estava falando, a palavra aqui estava falando, né? Ou seja, a amizade pode ter algumas faíscazinhas, pode ter alguns probleminhas, algumas confusões básicas, mas o verdadeiro amigo afia a personalidade do outro. Então, vale a pena ter amigos. Vale a pena ter amigos. E a quarta diz o seguinte: devemos evitar aqueles que terão como influência negativa sobre o nosso caráter. Provérbios 22, 24 e 25. Não façais amizade com um homem iracundo, e nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e não tomes um laço para a tua alma. Quis entender o que era isso? Iracundo é aquele que tem ira dentro de si e pode levar a outros a terem a mesma ira, né? E pessoas coléricas que são aborrecidas, são enfadadas, são perturbadas, né? Então, irmãos, quando nós temos a amizade que tem influência negativa ao nosso caráter, temos que tirar esses amigos. Não são amigos nossos, né? Então temos que ter amigos que têm um caráter, amigos que vão te levantar, vão te ajudar. Por isso que vale a pena ter amigos. E produzindo amigos, a amizade deve ser de maneira recíproca, né? Eu ser amigo do Silas, o Silas ser meu amigo, o Edmilson ser meu amigo, eu ser amigo dele, né? E a B aqui: não faça uma praga de si mesmo, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não enfades de ti e te aborreça. Tem amigos que, né, amigo de todo dia, que toda hora toma café, almoça, janta, né? Mas esses amigos, você que é meu amigo, vai entender o momento que você vai estar na minha casa, que eu vou estar na casa dele, né? Na sexta-feira eu estive na casa do pastor apóstolo, né? E meu amigo em particular, nós somos de um tempo, né, bem antigo, né, pastor? E nossos amigos, meu amigo também. Por isso que vale a pena ter amigos. E preservando a amizade, que é o final. Não faça fofocas sobre o seu amigo. Amigo que é amigo, guarda segredo. Amigo que é amigo, guarda segredo. Mas tem um contexto disso. Não compactua com erro. Tá? Não compactua com erro. Conserta, ajuda ele a se reerguer, né? Se ele fez alguma coisa errada, irmãos, paciência, errou. Quem não erra? Quem não erra? Mas também não vai ficar espalhando, né? Para todo mundo saber o que aconteceu com ele. Ajuda ele, levanta ele, dá força para ele. Dá força para ele, porque senão você vai perder um amigo. Às vezes por causa de uma palavra a gente perde um amigo, né? E diz o seguinte: desenvolver uma atitude de perdão em relação aos outros. O que encobre, olha só, irmãos, o que encobre uma transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos, irmãos. Tá? Ficar discutindo sobre aquele mesmo problema, lembrar do passado dele, esquece isso, irmãos. Amigo é para esquecer o problema, deixar aquele problema que passou. Se ele caiu, levanta ele. Se ele está com um problema, conversa com ele, ajuda ele. Mas não derruba ele não, irmãos. Porque o valor de uma amizade, esse é o valor de uma amizade, né? E evite conduta ofensiva. Como um louco que solta faíscas, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, né? Então aqui, evite a conduta ofensiva, né? Discordar do amigo de forma que às vezes faz uma coisa, é uma brincadeira, aí aquela brincadeira se torna uma coisa bem maior. Valorize o seu amigo, irmãos. E a conclusão diz o seguinte: quando as amizades são devidamente escolhidas, produzidas e preservadas, amigos pode ser uma das maiores valiosas coisas de todas as bênçãos que um homem pode ter. Então essa é a palavra que o meu coração, que Deus colocou no meu coração, e eu compartilho com os irmãos. Valorizem a amizade, escolham a amizade e preservem as suas amizades, porque vale a pena ter amigos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.